Fala, Luquinhas, beleza? Galera, queria compartilhar com vocês nesse canal experiências sobre evangelização na universidade, né? E já queria começar nesse primeiro vídeo respondendo essa pergunta que para alguns de vocês tem uma resposta óbvia, mas para outros ainda é uma dúvida, que é: será que eu devo evangelizar na universidade? E antes de responder ela de forma assim mais específica, que é a questão universitária, queria responder ela de forma assim mais abrangente, né? Jesus fala pra gente no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e diz assim: ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu sei que você provavelmente não é um missionário que anda por vários países e tudo mais, mas você, como pessoa, está em vários lugares durante o seu dia, e é mais ou menos por aí que essa palavra também fala. Então, onde você estiver, pregai o evangelho a toda criatura. Então, se você é um estudante, está no colégio, se você é um profissional, se você trabalha numa empresa, numa indústria, né, é lá que você deve levar o nome de Jesus. Se você pisou na bola, foi preso, se arrependeu, está preso, é lá na prisão que você precisa levar o nome de Jesus. Então, assim, de forma geral, que o Evangelho fala para nós: leva o nome de Cristo para toda criatura, todo aquele que ouve, que possa ouvir, né, que existe um Salvador, existe uma esperança, existe alguém que morreu por nós. Só que chega na questão universitária, né, que é aí a chave da nossa pergunta. É um contexto muitas vezes diferente da nossa casa, diferente ali do nosso bairro. É um contexto em que muitas vezes é um lugar hostil a Deus, né? As universidades do Brasil, especialmente, são impregnadas de uma doutrina, de uma ideologia marxista e de diversas outras ideologias. Então a gente fica ali com aquele medo, porque parece que aquele ambiente é lugar para qualquer outra coisa e acontece de tudo mesmo, menos para falar de Deus. Então tem uma pressão por causa do ambiente que às vezes faz com que a gente se pergunte se realmente ali a gente precisa falar de Deus. Inclusive, eu conheço cristãos que acham que a universidade é um lugar que é só para estudar, né? Você tem que estudar, conseguir ali teu título, ir para o mercado de trabalho e continuar tua vida de cristão depois da universidade. É como se desse para a gente pegar e colocar Cristo ali fora da nossa universidade. Então a gente fala para Jesus: olha, Jesus, fica aqui fora que agora eu vou entrar na minha universidade, vou assistir minha aula. E a gente sabe que isso não é possível, até porque quando chega na hora da nossa prova, a gente pede a ajuda de Deus. Quando chega a hora de apresentar aquele seminário, a gente vai lá e recorre a Deus, né, o auxílio de Deus, né? Então, como a gente deixaria ele ir fora? É impossível, ele é onipresente. Então, em outras palavras, sim, devemos falar de Cristo na universidade. A universidade é um local, eu sei porque, além de fazer universidade, né, graduar, fazer mestrado, eu também trabalho na universidade, sei como é. É um local que os jovens estão, muitos deles estão perdidos, né? Não sabem de fato o sentido da própria vida, o porquê de estarem ali. E a universidade é um local que, como vocês sabem, muito puxado, muita demanda, que tira várias noites de sono nossa. Isso vai consumindo fisicamente, espiritualmente. Então é necessário, é urgente que a gente fale de Cristo dentro da universidade. Tem outras questões, por exemplo, a preocupação com a reputação, né? O jovem tem muito isso, né? O que vão pensar de mim? Eu vou ser excluído do grupo, eu não vou conseguir mais fazer trabalho em grupo, os professores vão me dar nota baixa porque eu estou expressando publicamente que eu sou cristão. E sim, isso é possível. Isso é possível acontecer, né? Não que seja a regra, mas Cristo foi humilhado, né? Cristo foi rejeitado, Cristo foi traído.
Cristo foi açoitado, agredido verbalmente, fisicamente, né? E se você quer ser um pouco parecido com ele, que todo mundo diz que é um modelo, né? Modelo de ser humano, modelo de pessoa, né? E se é para ser modelo, não só nas coisas boas, né? Não só naquele Hosana, quando entra em Jerusalém, mas para ser, a gente precisa ser semelhante a ele também, né? Nessas questões de, de apresentar a verdade para as pessoas, né? Não com o desejo de ofendê-las, né? De diminuí-las, pelo contrário, mas por amor ao irmão, né? E por amor a Cristo. Então, sim, se você se decidir fazer isso, provavelmente você também vai passar por essas humilhações, né? Enfim, apelidos e tudo mais. Eu passei por isso, conheço pessoas que passaram por isso, mas assim, existem formas de evangelizar de uma forma respeitosa, respeitando o outro, respeitando a liberdade do outro, apresentando o Cristo de forma real, né, de forma verdadeira, sem diluir o Evangelho, mas ao mesmo tempo respeitando a liberdade daquela pessoa, porque a nossa função é ser como semeadores. Quem vai fazer acontecer de fato é o Espírito Santo. Então, é possível conversar com as pessoas até de forma descontraída, né, como um assunto assim que não seja tabu, que não seja pesado. Pelo contrário, algo que realmente conecta, relaciona com as pessoas. E a gente vai ver isso aí nos próximos vídeos. Mas se você é universitário cristão, saia de cima do muro. Saia de cima do muro. Inclusive, falando isso, não estava no script, mas recente eu vi uma alegoria, uma analogia, que já encerrando o vídeo, que era assim: uma pessoa estava em cima do muro, de um lado tinha um monte de anjos chamando, vem para cá, vem para esse lado, aqui é o paraíso, aqui está tudo que é bom, Deus está aqui e tudo mais. E do outro lado não tinha ninguém. E aí questionaram o demônio, né? Por que ele não estava lá com os outros demônios, né, chamando a pessoa para que ela fosse pro lado deles, né? E o demônio lá lixando unha, né? Tipo, despreocupado, falou assim: olha, eu não tô lá porque o muro é meu, né? O muro é meu. Então fica aí essa reflexão. Se você é um cristão que está em cima do muro, cuidado, né? Você pode estar aí se escondendo, negando a Cristo, correndo o risco de perder a sua salvação. E se você está na universidade, muito provavelmente é porque Cristo queria que você estivesse ali, né? Lá fosse o teu confins do mundo, né? Como fala lá no Evangelho, né? Lá fosse o lugar que as criaturas precisam ouvir falar de Jesus. Mas a gente vai ver como fazer isso, né? De forma que respeitosa, ao mesmo tempo sem mascarar o Evangelho e levando as pessoas para Cristo. É isso, galera. Conto com vocês. Me sugiram aí outros temas de vídeo que a gente possa tratar, e aquilo que todo mundo já sabe: curtir, compartilhar, seguir. Vai vir muita coisa legal por aí. Valeu. Deus abençoe.